Então, vamos lá, pessoal. Segunda parte da aula. Agora eu vou falar sobre as camadas da atmosfera. E já é importante adiantar. Quando falamos sobre climatologia, existem duas camadas que são as mais importantes. Aquelas duas camadas que a chance de fazer perguntas sobre elas vai ser maior. Que é a primeira camada, que é a camada que nós estamos, a chamada troposfera, e a segunda camada, que está logo acima dela, que é chamada de estratosfera. No caso da troposfera, é justamente o local onde vão acontecer o quê? Os fenômenos climáticos. E na camada de cima, ela acaba tendo uma grande importância, justamente porque é o local onde está concentrada o quê? O ozônio, a camada de ozônio. Ah, essa aula eu já ouvi falar? Exatamente. Então, ela vai estar concentrada nessa chamada estratosfera. É claro que eu vou comentar em relação às outras camadas, mas realmente, pensando em climatologia, a importância delas vai ser o que? Menor. A grande importância no que tange a climatologia vai estar na primeira, bem como na segunda camada. Então, vamos lá. Então, a segunda parte, camadas da atmosfera. Primeiro, começando de baixo para cima, essas camadas da atmosfera que eu vou mostrar para vocês. Então, a troposfera. Espessura da camada varia. Ah, a espessura da camada varia, Saulo? Varia bastante de local para local. Existe local no nosso planeta que essa concentração de gases ela vai ser maior e tem local que ela vai ser o quê? Menor. Quando eu falo concentração de gases, pessoal, estou me referindo ao quê? Posso pensar no vapor d'água, posso pensar no oxigênio, posso pensar no nitrogênio, posso pensar no gás carbônico, posso pensar em algum óxido nitroso, metano e assim por diante. Existem o quê? Vários gases que são lançados e eles acabam o quê? Ascendendo, subindo. Então, quando a gente começa a analisar essa troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, camada que nós estamos, ela varia bastante. Ah, mas varia quanto, Saulo? Bem, a partir do nível do mar, eu posso pensar, até abaixo do nível do mar, na realidade, posso pensar aí que ela vai ter uma altitude de 10, 15, 20 quilômetros, até um pouco mais, dependendo da região que eu estou analisando. De uma forma geral, quando a gente analisa a linha do Equador, que é o que? Mais numa região central do planeta, pensando em latitude, realmente vou ter uma concentração gasosa maior comparando com os extremos do planeta. É por isso que quando a gente começa a analisar essa condição, ela é o quê? Ela é bastante variada. Até porque quando a gente começa a analisar o nosso planeta, ele é uma esfera perfeita? Não. Ele tem o quê? Certas deformações, que é a chamada geóide, assim, conhecida. Então, ela não é considerada uma esfera. Ela é considerada uma esfera, mas ela não é uma esfera o quê? Perfeita, até porque existe um achatamento quando a gente considera os polos, por exemplo. Depois, 75% da camada gasosa do planeta. Olha só isso, pessoal, 75%. Nossa, então realmente tem uma quantidade gigantesca aí de gases nessa primeira camada, correto? E é por isso que nessa primeira camada que vão acontecer os fenômenos tanto climatológicos como meteorológicos no nosso planeta. 75% então dos gases que são lançados de diversas formas no nosso planeta, 75% acabam ficando aprisionados nessa primeira camada, a troposfera. Depois, tropopausa. Tropopausa, pessoal, é a camada mais fria da troposfera. E já vale a pena adiantar com vocês um chamado fator climático que é conhecido como altitude. O que significa isso, Saulo? Isso é uma regra geral, pessoal. Lembrando, quando falamos da troposfera, a primeira camada da atmosfera, quanto mais elevada for a topografia, ou seja, o relevo, quanto mais elevado for o relevo, uma montanha, por exemplo, mais baixa será a temperatura. Tem exceção, Saulo? Não tem exceção. Quando a gente fala na troposfera, a primeira camada da atmosfera, é exatamente isso que acontece. Mais alto eu estou no terreno, mais baixo vai ser a temperatura. É só começar a olhar o topo das montanhas elevadas. Monte Aconcagua, aqui na Cordilheira dos Andes, o Everest, na Cordilheira do Himalaia, o que eles têm em comum? Gelo no topo, gelo, neve. Ah, então realmente isso não muda, Saulo. Não, isso é uma regra, é inversamente proporcional. No caso, então, da tropopausa, é uma faixa que ela está no extremo, o quê?
ela está acima, melhor dizendo, ela está no limite entre a troposfera e a estratosfera. Então tem essa camada aí chamada de tropopausa, que é a camada mais fria da troposfera. E em relação a ela, já é importante falar sobre a chuva de granizo. Como assim, Saulo? Chuva de granizo? Você está falando daquele pelote lá de gelo que cai do céu? Exatamente. O que acontece? Quando está um dia bastante quente, há ascensão muito rápida do vapor d'água. Então, esse vapor d'água, ele sobe muito rapidamente. Só que ao subir tão rapidamente, ele não fica na troposfera, ele chega na tropopausa. Chegando na tropopausa, o que acontece com esse vapor d'água, pessoal? Ao invés de transformar-se do vapor d'água para um estado líquido, que é a condensação, não, ele passa do estado gasoso para o estado sólido, a sublimação. Então quando isso acontece, aí sim acaba gerando essa chuva de granizo que você está comentando, você falou exatamente. Então a tropopausa ela acaba tendo essa importância porque é justamente o ponto onde chega esse vapor d'água para dar início a essa chuva de granizo que eu estou comentando com vocês. Vamos dar uma olhada, então, na camada. Como que é essas camadas? Então, aí uma ilustração, só para ter realmente uma noção em relação às diferentes camadas. E a troposfera, conforme eu já havia comentado com vocês, é o que? A primeira camada da atmosfera. Então, ela tem essa variação aí, dependendo da região, tem 10 km de altitude, 20 km, até um pouco mais, dependendo da situação, conforme eu havia comentado com vocês. Então, novamente, a troposfera é realmente onde acontecem os fenômenos climáticos, bem como meteorológicos. Depois, a gente fala sobre a estratosfera, que é a camada que está logo acima dessa troposfera. E aí, Saulo, em relação à estratosfera, o que você pode falar? Primeiro, 90% do UVB é absorvido. Não entende nada, Saulo? Vamos lá, então, explicar um pouco melhor. Estou falando sobre os raios solares. Então, quando os raios solares eles chegam até o nosso planeta, nessa camada, a estratosfera, ela acaba absorvendo 90% deles. Nossa, é uma quantidade alta, Saulo. Exatamente, e ainda bem que isso acontece. Porque se isso não acontecesse, a quantidade de câncer de pele, por exemplo, ia ser muito maior. Não só pensando no câncer de pele, posso pensar em qualquer outra doença relacionada à cutis, né, à pele, enfim. Então acaba acontecendo isso. Muitas vezes você pode olhar na literatura dizendo que não absorve, dizendo que barra a radiação solar. Está errado falar dessa forma? Não está errado também, pessoal. Então, se de repente vocês olharem, né, na literatura, alguma literatura dizendo que está barrando esse raio solar, tudo bem falar dessa forma, que nem o nome aí, UVB, acaba sendo um nome específico, um nome técnico, na realidade, para esse raio solar que eu estou comentando com vocês. Já vê na literatura também UVB2, enfim, então são esses nomes. Mas o importante é ter esse conhecimento sobre a radiação solar, então que ele acaba o quê? Impedindo, que ele acaba barrando, e já vi também que acaba filtrando. Apesar de não concordar com essa terminologia, mas eu já vi também. Por que você não concorda, Saulo? Olha só, vocês concordam comigo que se eu estou filtrando algo, vai ter algum resíduo? Filtrar gera resíduo, obrigatoriamente. Você pensa num filtro de água, por exemplo. O que esse filtro de água faz? Ele vai fazer com que gere um resíduo, certas impurezas que não podem estar na sua água. Então, ele gera isso. Agora, quando a gente analisa a estratosfera que tem essa camada de ozônio, por acaso está gerando algum tipo de resíduo? É por isso que eu, particularmente, discordo dessa nomenclatura, mas não tem problema, conforme eu disse, acaba aparecendo na literatura também que a camada de ozônio ela acaba filtrando esses raios, mas na verdade, conforme eu disse, muito mais barrar esses raios do que propriamente filtrar. Depois, ozonosfera. E aí, Saulo, o que é essa ozonosfera? Ozonosfera é justamente o local da estratosfera, na verdade, a maior parte da estratosfera, que fica concentrada essa camada de ozônio. E aqui, pessoal, já vale uma observação importante. Muitas vezes, você pode acabar se deparando com algum climatólogo, por exemplo, que refuta a ideia da camada de ozônio. Saulo, realmente, eu já vi um cara falando que ele comenta que ela não existe. Exato. Tem alguns climatólogos que acabam colocando dessa forma. Qual é o meu conselho para a sua prova? Considerando que o conhecimento ele está dentro do ensino médio para essas instituições militares que eu comentei com vocês,
falar da camada de ozônio é comum para o ensino médio. Ah, Saulo, então você vê que é necessário eu ter entendimento que sim, que ela existe? Sem dúvida nenhuma. Se depois você quer fazer uma discussão, até mesmo com um climatólogo, de repente, e querer comentar se ela existe ou não, tudo bem. Mas para a hora da sua prova, sim, você vai afirmar que ela acaba existindo. Estou comentando isso para o quê? Para você, de repente, não acabar caindo em certas armadilhas. Então, vamos lá. Pensando nessa camada de ozônio, nessa ozonosfera que está dentro da estratosfera, o que acontece? Bem, o ozônio tem um elemento climático O3. E esse O3 ele acaba o quê? Barrando esse raio UVB, UVB2, radiação solar, raio ultravioleta, chamem como quiser, mas é pensando nesse raio solar, ele acaba o quê? Barrando. E ainda bem que barra, porque se isso não acontecesse, conforme eu disse, as quantidades de doenças que são causadas pela radiação solar, como o câncer de pele, por exemplo, elas seriam muito maiores. Só que quando a gente começa a analisar a chamada camada de ozônio, o que acontece? Ela está ficando cada vez mais fina, pelo menos ficava, vamos colocar dessa forma. Ficando cada vez mais fina, Saulo, sim. Se tinha uma certa concentração de ozônio, foi passando o tempo, por meio das condições da industrialização, foi fazendo com que ela ficasse cada vez mais fina. Mas o que aconteceu nesse tempo, Saulo? Então vamos dar uma explicação melhor. Então, O3 é o elemento que está lá. Quando há a liberação do chamado CFC, que é o clorofluorcarbono, o cloro ele reage com o ozônio. Ele faz a quebra do ozônio, então transforma esse ozônio em oxigênio. Então é por isso que quando fala-se da camada, ela está ficando aqui cada vez mais fina. Mas espera aí, Saulo, eu já escutei uma expressão falando buraco na camada de ozônio. Ok, tá certo também. É que na realidade, não é que está criando um buraco, é que está fazendo com que essa concentração de ozônio fique menor. Mas, de repente, você lê na literatura buraco, tudo bem que acaba sendo uma terminologia usada há muito tempo, mas, tecnicamente falando, conforme eu havia comentado, a gente visualiza o quê? Uma redução dessa camada de ozônio, e não um buraco nessa camada de ozônio. Mas, tudo bem, essa expressão buraco na camada de ozônio, ela vem sendo usada também. Esse chamado CFC que eu comentei com vocês, eles eram bastante utilizados para a fabricação de equipamentos que precisam de baixa temperatura, como, por exemplo, o freezer, posso pensar em relação ao ar-condicionado, entre outros. Então, aí começou a fazer uma política para evitar o uso desses chamados CFCs, que chegaram a ser lançados na atmosfera, contribuindo com a redução da camada de ozônio. E aí, Saulo, deu certo isso? Deu certo, foi criada uma política, na verdade foi criado um protocolo, chamado Protocolo de Montreal, que foi realizado no final da década de 1980, onde diversos países acabaram se reunindo para fazer com que realmente esse CFC, esse clorofluorcarbono, ele acabasse sendo substituído por alguma outra substância para fabricar esses equipamentos na área de refrigeração. Então, isso realmente acabou contribuindo sobremaneira para fazer com que não tivesse mais essa redução de concentração de ozônio na ozonosfera que eu estou falando com vocês. No caso, existem estudos que apontam que a camada de ozônio ela se autorregenera. Ah, isso acontece, Saulo? Sim, alguns estudos apontam. Só que isso, pessoal, é a longuíssimo prazo. Tanto é que foi feito um cálculo que em 2086 realmente a camada de, claro, se não mais CFC for liberado na atmosfera, a camada de ozônio irá retornar à sua originalidade, vamos falar dessa forma. Mas é claro, né, são estudos, acabam sendo hipóteses, de repente existe uma outra hipótese em cima que existem outros fatores que acabam contribuindo com a redução, enfim. Mas o importante é ter esse entendimento do que fez com que realmente essa camada ela acabasse o quê? Sendo reduzida. Depois, esse buraco na camada de ozônio, conforme eu havia comentado com vocês, assim chamado, apesar de pensar muito mais na redução da camada de ozônio e não tanto num buraco na camada de ozônio, o Protocolo de Montreal, conforme eu já havia comentado com vocês agora há pouco, e realmente entre as conferências sobre clima, o Protocolo de Montreal foi aquele mais expressivo, porque realmente começou a convencer os países a não utilizar mais esse CFC. Por outro lado, pessoal, não se engane, podem ter certeza.
Se substituíram esse CFC, é porque conseguiram algum produto mais barato do que esse CFC, ou pelo menos com o mesmo preço do CFC, para poder fabricar esses equipamentos de refrigeração. Porque se não fosse por isso, duvido que iriam acabar reduzindo o uso desses CFC lançados na atmosfera. Saulo, aí entra a questão da lógica capitalista, que é o lucro. Exatamente. Vamos lá. Então, pensando aí na estratosfera, que é a nossa segunda camada, ela tem uma altitude de 20, um pouco mais, até uns 40, 45, 50 quilômetros de altitude, e é nela que está essa chamada ozonosfera que eu havia comentado com vocês. Então, pessoal, agora as demais camadas que eu vou comentar com vocês, realmente elas não têm essa grande importância climatológica, então vamos comentar das demais. Nós temos a mesosfera. Então, a gente olha para esse prefixo meso, o que a gente pensa? A gente pensa em algo que está no meio, exatamente. E a camada atmosférica do meio é a camada mais fria. E aqui sempre vem aquela pergunta, né? Saulo, o que acontece na mesosfera? Por que ela é a camada mais fria? Não deveria ser uma camada que está acima dela, que deveria ter uma temperatura mais fria? Aí que entra a complicação. Porque em relação à mesosfera, realmente pouco se sabe sobre essa camada. Claro que existem diversos pontos onde eles acabam fazendo algumas análises de outras camadas da atmosfera, mas realmente o conhecimento científico que tem sobre ela é o quê? Muito pequeno. Então, realmente sabe-se mais sobre a troposfera, até a estratosfera, mas quando fala-se a partir da mesosfera e as outras camadas, realmente sabe-se muito pouco em relação a elas. Então, pensando nessa camada mais fria, existem o quê? Hipóteses que fazem com que ela seja a mais fria, mas realmente não conseguiram constatar, provar por A mais B por que isso acontece. Depois, os satélites não orbitam. Por que, Saulo? Porque se eles forem colocados nessa área, vão ser atraídos pela gravidade. Combustão de meteoritos. Então, existe o asteroide que está no espaço sideral. Quando ele entra na nossa órbita, ou seja, quando ele entra na atmosfera, ele passa a ser chamado de meteoro. Meteorita porque seria um asteroide pequeno que acabou sofrendo essa combustão, então é chamado de meteorito. É um meteoro pequeno. Estratopausa não varia a temperatura. Por que isso acontece, Saulo? Novamente, os cientistas não têm ideia por que existe essa variação quando a gente analisa essa camada. Então, olhando aí a mesosfera, é a camada que está o quê? Logo acima da troposfera, conforme eu havia comentado com vocês. Dá uma olhada só nesse gráfico, pessoal, sobre temperatura e as diferentes camadas de ozônio. Lembra que eu comentei com vocês que na troposfera, a primeira camada da atmosfera é algo padrão, que não muda quando a gente analisa, seja pensando em relação à condição da temperatura, mais elevada a topografia, mais baixa a temperatura. E esse gráfico que vocês estão visualizando prova isso. Por quê? Olha só, a linha vermelha, ela mostra o quê? Ela mostra o comportamento da temperatura. E na troposfera, quanto mais elevada for, mais a altitude for maior, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai cair. Só que olha só na estratosfera como já é diferente. Na estratosfera, quanto mais alto for, mais alto vai ser a temperatura. Mais alto entre aspas, tá, pessoal? Porque esse mais alto ainda é temperatura negativa. Então, se no começo da estratosfera tem uma temperatura de menos 60, no final da estratosfera vai ter uma temperatura aí de quanto? De 0 graus Celsius, por exemplo. Só que aí chega na mesosfera, que é a camada que eu acabei de comentar com vocês, o que acontece? A temperatura cai de novo. Então, ela começa no aproximadamente 0 graus Celsius e vai até o quê? Menos 80, até um pouco mais do que isso. Aí chega na termosfera, que é a camada que está acima dela, o que acontece com a temperatura? Ela começa a subir novamente. Então, quando nós falamos em relação às camadas da atmosfera, realmente acaba sendo um mistério. Então, na troposfera, maior altitude diminui. Chega na estratosfera, vai aumentando a altitude, ela vai aumentando a temperatura. Só que ainda é negativa. Depois, na mesosfera, ela cai. Depois, na camada acima, na termosfera, ela começa a ganhar calor novamente. Então, acaba sendo um mistério, tanto quando a gente pensa nessa variação de temperatura conforme as diferentes camadas. Continuando. Então,
na termosfera, que é a camada acima da mesosfera, é a camada mais espessa, conforme a gente viu no esquema que eu mostrei para vocês de temperatura, pode ultrapassar 1000 graus Celsius. Então, no caso da termosfera, quanto maior for a altitude, maior vai ser a temperatura. Ionosfera. E aí, Saulo, o que é essa chamada ionosfera? Ionosfera é justamente o local que envolve, na realidade, tanto a mesosfera quanto a termosfera. Essa ionosfera envolve essas duas camadas. E o que acontece de tão diferente assim nessa ionosfera? É justamente onde ocorre a difusão, a transmissão das ondas de rádio, bem como de televisão. Ah, é nesse local? É nesse local. Então, essa ionosfera ela tem essa grande importância no sentido de comunicação. Depois, também na termosfera é o local onde a gente visualiza as chamadas auroras polares. O que é isso, Saulo? Vamos lá. Então, só respondendo ao Euler, o Euler perguntou se a ionosfera é na mesosfera. Então, novamente, Euler, a ionosfera, ela contempla as duas camadas na realidade. Então, você visualiza a ionosfera tanto na mesosfera como na termosfera. Então, comentando aí agora sobre as chamadas auroras polares. Auroras polares pode parecer um pouco estranho esse nome, talvez fique mais fácil você lembrar da chamada aurora boreal. Ah, essa aurora boreal já ouvi falar. Exatamente. A aurora boreal é uma aurora polar. A diferença é que a aurora polar, ela acontece no hemisfério norte, aí recebe o nome de aurora boreal, e quando ela acontece no hemisfério sul, é chamado de aurora austral. Ah, então tem essa diferença por conta do hemisfério, Saulo? Sim, até porque boreal significa norte, assim como austral significa sul. Então vamos lá. O que é essa aurora polar? É aquele efeito esverdeado que visualiza-se no céu em regiões de alta latitude, ou seja, em regiões que estão bem afastadas da linha do Equador, tanto no sentido sul quanto no sentido norte, mas principalmente no sentido norte, onde é mais fácil visualizar. Então, quando a gente analisa os países que estão nessa latitude mais alta, como, por exemplo, a Islândia, se a gente pensa ainda em relação à Suécia, a Noruega, pode pensar em relação ao extremo norte da Rússia, quando a gente começa a analisar também o extremo norte do Canadá, até mesmo em relação ao Alasca, realmente começa a visualizar esse efeito esverdeado no céu. Mas aí, Saulo, o que contribui com isso? São vários fatores. Primeiro, quando a gente pensa em relação a essas regiões, são regiões o quê? De temperatura baixa. E pensando em relação a essas auroras, elas vão ser visualizadas quando? No inverno. Então, temperatura que é baixa. Tendo uma temperatura baixa, tendo em relação a essa quantidade de neve, isso favorece o quê? O chamado albedo, que é a taxa de reflexão. A cor branca reflete a luz, muito mais do que a cor escura. Então, pensando nessa reflexão, isso pode ser um dos pontos dessa aurora polar que eu estou comentando com vocês. E outra, quando nós pensamos nessa radiação solar, somado ao que? Ao magnetismo do nosso planeta, faz com que nessas regiões do planeta, lembrando que o raio solar nessas regiões ele acaba sendo, ele acaba chegando de forma difusa, não chega de forma perpendicular como acontece na linha do Equador. Então, chegando de forma difusa, então faz com que gere esse efeito luminoso que a gente visualiza no céu, esse efeito esverdeado que é a aurora polar. Depois, então, pensando em relação à termosfera, que é a camada logo acima da mesosfera. E conforme eu comentei com vocês, a ionosfera ela acaba contemplando o que? As duas, tanto a mesosfera quanto a termosfera. E por último, nós temos a exosfera. Então, pensa aí nesse prefixo exo, a gente já pensa no quê? A gente já pensa em exterior. A exosfera é parte do espaço sideral. Ela é composta por hélio e hidrogênio, que acaba tendo no espaço sideral. Pode ultrapassar 1000 graus Celsius. Aí sim, na exosfera, é possível fazer a órbita tanto de satélite bem como de telescópio, até porque não vão, o satélite nem o telescópio não vão ser o quê? Atraídos pela gravidade.
Então, aí a gente começa a olhar a exosfera, que é a camada mais distante em relação à superfície do nosso planeta. Então, pessoal, agora a gente encerra essa nossa segunda parte da aula. Conforme eu havia comentado com vocês, a troposfera e a estratosfera realmente são as camadas mais importantes do ponto de vista da climatologia. Mas aí, Saulo, em relação a essas camadas, tal, as instituições militares, elas não acabam fazendo perguntas sobre elas? Realmente é difícil visualizar, mas conforme eu comentei com vocês, se está dizendo no edital apenas clima, então isso acaba abrindo muitas possibilidades de pergunta em relação à climatologia. Então, a gente encerra aqui essa nossa segunda parte da aula. Vamos dar continuidade.